Olá, está no ar o Dia de Campo na TV e o programa de hoje vai ser diferente. Nós saímos do estúdio para levar você a ambientes especiais onde a pesquisa é desenvolvida. Nós estamos aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília e você é o nosso convidado para essa visita. A novidade é por conta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que esse ano tem como tema a ciência alimentando o Brasil. E na nossa matéria principal de hoje, a biofortificação. Essa tecnologia tem proporcionado mais qualidade nutricional a vários tipos de alimento e, claro, trazendo muito mais saúde para o consumidor. E para você entender melhor como a ciência é tão importante como garantia de alimento de qualidade, assista agora o quadro Ciência e Tecnologia em Debate. Você já pensou na quantidade de alimento necessário para alimentar o Brasil? Segundo o IBGE, somos mais de 206 milhões de habitantes. Uma população que não para de crescer. Principal responsável pela comida que chega à mesa das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% do alimento consumido no país. A origem desse alimento está em mais de 4 milhões e 300 mil propriedades espalhadas em todo o território nacional. Para contribuir com a informação que vai ajudar a melhorar a produtividade, a geração de renda, a qualidade dos alimentos e a preservação do meio ambiente nessas propriedades, a ciência tem procurado se aproximar cada vez mais de quem produz. Com este enfoque, a ciência alimentando o Brasil foi o tema escolhido para este ano na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece de 17 a 23 de outubro, momento em que a sociedade vai saber como a pesquisa está presente na mesa do brasileiro. Em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, unidades da Embrapa de várias regiões brasileiras vão participar do evento com atividades especiais. Além disso, está confirmada uma homenagem à engenheira agrônoma Joana Doberainer. A pesquisadora, nascida na Tchecoslováquia e naturalizada brasileira, desenvolveu a tecnologia de fixação biológica de nitrogênio no solo, estudo inegavelmente decisivo na história da agricultura tropical brasileira. A contribuição que a ciência tem dado ao desenvolvimento agrícola nacional, principalmente na produção de alimentos, tem feito toda a diferença. Para conversar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o diretor de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, Douglas Falcão, a pesquisadora Mariane Vidal, da Embrapa Hortaliças, e o assessor técnico do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, Antônio Guedes. Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência e Tecnologia em Debate. E Douglas, eu começo te perguntando justamente sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, que esse ano traz um tema de fundamental importância, que é a ciência que alimenta o Brasil. Qual a importância da semana trazer esse tema? Pois então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela começa no ano de 2004, então nós estamos indo agora para a 13ª edição, e o nosso objetivo é, antes de tudo, aproximar a população em geral da ciência e da tecnologia. E com esse tema em particular, o que a gente quer é que o brasileiro pense de onde vem o alimento que vai parar na mesa dele, né? E nesse sentido, a ciência e tecnologia é fundamental, né? O Brasil é um país onde nas últimas décadas, né, a gente se destaca como um grande produtor de alimentos, e isso só acontece devido a muito ciência e tecnologia. Mas você acha que as pessoas em casa, elas têm essa noção de quando elas estão com um prato de comida, um prato de salada, de toda a tecnologia que foi envolvida para poder produzir aquele alimento? Aí é que reside uma grande questão. A gente vive hoje um mundo onde a ciência e tecnologia é fundamental, mas ela está tão incorporada ao cotidiano que ela tende a ser ignorada, tende a ser não assumida. O que a gente quer com a semana é justamente isso, né? Que a gente para pensar em todo o investimento, né, que existe na produção do alimento, recursos financeiros, pesquisa, toda a cadeia de produção que existe, os atores envolvidos, e isso pode fazer com que você
possa tomar uma decisão melhor na hora que se alimenta. A gente quer muito discutir esse tipo de ideia durante essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Legal, vamos voltar então a esse assunto. Mariane, hoje a produção de alimentos, não só no Brasil como no mundo, está diante de inúmeros desafios. As questões climáticas, a preservação da biodiversidade, aumento de produção, melhora na qualidade dos alimentos, enfim, são muitos desafios. Como que a Embrapa está se preparando e está trabalhando por essa agricultura do futuro? As pesquisas têm se intensificado nos últimos anos no sentido de sobre a relação entre alimentos, produção e saúde, no que diz respeito à segurança nutricional, e, por outro lado, melhorando o acesso e ampliação de oferta de produtos que diz respeito à segurança alimentar. Então, nesse sentido, eventos de divulgação como esse são importantes para mostrar que as pesquisas hoje na Embrapa, nas suas diversas unidades, né, elas vêm trabalhando não só buscando avançar o conhecimento para ampliar a oferta de alimentos funcionais e saudáveis, né, que atendem uma demanda de produtores, consumidores e indústria, etc., mas também estimulando estratégias de ação social coletiva que permitem a inclusão social, né, e que os agricultores, a comunidade local, tenha autonomia sobre os processos de todo o sistema agroalimentar, né, que envolve produção, abastecimento e consumo. Muito legal. Guedes, você aqui é o representante do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Fala para a gente um pouco o que é essa organização e quais são os estudos e trabalhos que ela tem realizado no intuito desse foco específico que a gente está falando aqui, o aumento da capacidade e melhoria na produção de alimentos no Brasil. Porque é um órgão estratégico, claro. Tá. Augusto, é uma satisfação estar aqui nesse programa divulgando não só o trabalho do Centro, mas também a participação do Centro na Semana Nacional 2016. O CGE é uma organização social ligada por contrato de gestão ao Ministério de Ciência e Tecnologia e, como tal, executa, desenvolve estudos de futuro. O que são esses estudos de futuro? É trazer a inteligência atual, a inteligência, as competências a pensar de uma forma de longo prazo, pensar no futuro, o que poderá acontecer no futuro com diferentes questões que afetam o homem e procurar hoje já antecipar soluções para esses problemas ou formas de fazer com que eles não aconteçam. Por exemplo, existem dados do FAO que dizem que nos próximos 50 anos o mundo terá que praticamente dobrar a sua produção de alimentos. Dados como esses são trabalhos realizados em projeções de futuro, né? Analisando dados presentes e como o cenário vai se encontrar daqui a alguns anos. Essas informações, então, elas são importantes para que as decisões agora sejam tomadas no intuito da gente não encontrar maiores problemas no futuro, seria isso? Com certeza, e esse tipo de estudo é estratégico para o Brasil. Nesse caso, por exemplo, da produção de alimentos, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimento hoje. Em 4 ou 5 dos grandes produtos que abastecem o mundo, o Brasil é o primeiro. E se não é o primeiro em produção, é o primeiro em exportação, como soja, suco de laranja, etc. E nós precisamos manter esse status, né, do Brasil no mundo e também aumentar a produção. E você disse muito bem, nos próximos 50 anos o mundo passará de 7 bilhões de habitantes para 9,5 bilhões de habitantes. Então serão mais 2 bilhões e meio de bocas a serem alimentadas. E o que é pior, Augusto? A maioria dessas pessoas estarão nas cidades. Então, a ciência tem que colaborar para obter novas formas de produção de alimentos com pouca gente no campo, com aqueles poucos que ficarão no campo. Douglas, essas questões todas serão levadas à Exatamente, Semana de Ciência e Tecnologia, mas um outro ponto que eu queria abordar contigo, eu sei que são temas importantes, mas levando a realidade das pessoas que estão em casa,
que têm o costume de irem ao supermercado, comprar os seus alimentos, as pessoas têm noção de como é importante saber a origem do alimento, que tipo de reação determinado alimento tem no organismo das pessoas. As pessoas hoje parece que elas se alimentam muito mal, não é? Apesar de haver uma corrente, as pessoas procurando mais informação, mas ainda se alimentam muito mal. Pois é, hoje no século XXI, assim, a ciência ela faz parte, digamos assim, da equação que define a cidadania plena. Né? Faz parte hoje da formação do século XXI, o cidadão ele conseguir se apropriar do conhecimento científico para tomar decisão no seu cotidiano. Então o que a gente quer, como digamos assim, um resultado interessante, bacana de trazer essas discussões com a população é isso, ao final fazer com que a população em geral eleve a capacidade de, por exemplo, estar dentro de um supermercado com o mesmo recurso financeiro que sempre costuma ter e ser capaz de tomar decisões melhores para fazer com que saia de lá com um carrinho com uma alimentação melhor, porque muito se pode fazer com decisões corretas. Né? Por exemplo, qual é a fração da população brasileira que, por exemplo, consegue interpretar, né, a composição química, né? A composição dos alimentos? Eu mesmo tenho muita dificuldade. Né? Pois é, e isso está para além de informação. Isso a gente precisa discutir. Então, eventos como a Semana Nacional, na essência, o que é? É fazer as instituições que produzem ciência, o pesquisador, encontrem com a população de um perfil extremamente aberto, desde a criança de ensino fundamental e médio, o adolescente, a dona de casa, o motorista de táxi, um outro cientista de uma área diversa, fazer com que essas pessoas conheçam o conhecimento científico relacionado à alimentação, né, e que isso começa desde o campo, né, e continua no transporte, continua na distribuição, continua na maneira de fazer, né, no combate ao desperdício. Então, se a gente traz a ciência para dentro da cabeça do brasileiro, muitas coisas podem melhorar, inclusive a maneira com que ele se alimenta. Legal. Mariane, agora nós temos no outro lado, na parte da pesquisa, uma relação que parece que tem se aproximado mais nos últimos anos, que é a relação do pesquisador com o produtor no campo. Você podia rapidamente abordar esse tema para a gente? Essa realidade, né, da pesquisa estar próxima da realidade do agricultor, ela é fundamental, né? E a gente tem sido muito desafiado nos últimos anos, né, principalmente destacando o contexto atual que Guedes colocou, né, que o campo hoje tem cada vez menos pessoas, né? Hoje o campo brasileiro ele está envelhecendo, né, e ficando com menos pessoas. Então, hoje a gente está sempre desafiado a buscar sempre propostas de metodologias de pesquisa que sejam inovadoras, que sejam participativas, para que a gente tenha a capacidade de trabalhar mais próximo da realidade para facilitar que essa ciência seja efetivamente apropriada pelo agricultor. Legal. Guedes, um dos temas que serão abordados na Semana de Ciência e Tecnologia é a importância dos insetos polinizadores, inclusive as abelhas, que são talvez os insetos mais conhecidos com essa função. Para trazer a realidade das pessoas também que estão em casa, as abelhas hoje estão ameaçadas de alguma forma? E qual vai ser a problemática que vai trazer para a produção de alimentos se esses insetos deixarem de existir ou forem reduzidos drasticamente? Eu reduziria a uma única frase muito interessante que está sendo bastante popularizada. Sem abelhas, Augusto, sem alimentos. As abelhas são responsáveis por a produção de determinadas espécies, por exemplo, como as maçãs. 80% da produção de maçãs provém da polinização que é feita pelas abelhas. As amêndoas, 100%, e muitas outras espécies assim são também dependentes dos polinizadores, em especial das abelhas. O fenômeno do desaparecimento das abelhas vem sendo notado há várias décadas, mas tem se intensificado ano a ano, e um relatório de um evento que aconteceu em fevereiro na Malásia mostrou que o problema é tão sério que esse assunto vai ser levado à Organização das Nações Unidas para discussão na 13ª COP, que vai acontecer em breve, e o Brasil não pode ficar de fora dessa discussão
e não pode ficar de fora de uma tomada de atitudes a nível de governo federal, estadual, municipal e principalmente do cidadão. E eu vou perguntar, eu não vou perguntar para você porque eu já sei que você mora em apartamento, não mora? Pois é, mas a maioria das pessoas, mesmo morando em apartamento, tem possibilidade de colocar um vaso de flor na sua janela que atrai abelhas, porque elas têm que buscar alimento em algum lugar. E eu pergunto para você, telespectador do Brasil inteiro, no seu jardim, quantas espécies de flores você tem? Se não tem nenhuma, coloque uma. Se tem uma, coloque duas. Se tem duas, coloque 10. Porque as abelhas precisam dessas flores para se alimentar e precisam dessas flores para reproduzir as espécies das quais elas estão se alimentando. Portanto, é importantíssimo esse tema. E nós esperamos que depois da Semana Nacional 2016, muitas coisas venham a acontecer. Legal, Guedes. Importante essa sua observação que foi feita a respeito desses insetos e que traz para a gente, eu acho que um pouco de tudo que a gente falou, né, da importância dessas informações chegarem até as pessoas que estão em casa, né, porque é um assunto complexo que envolve diversos fatores. E um evento como esse, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que não acontece só em um lugar, acontece em vários lugares ao mesmo tempo, acho que tem esse papel. Eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui ao Ciência e Tecnologia em Debate e desejar sucesso nas atividades de todos vocês. Muito obrigado pela participação. A ingestão de alimentos ricos em nutrientes está ligada diretamente à saúde. Por isso, a Embrapa coordena um projeto para melhorar a qualidade nutricional de certos alimentos. Acompanhe agora, na primeira reportagem, um trabalho que está sendo desenvolvido com biofortificação no sul do país. A sabedoria popular já avisa: prato colorido é prato rico em nutrientes. E que tal aumentar ainda mais essa oferta com alimentos melhorados lá no campo? A seleção e cruzamento de plantas da mesma espécie, mas com características diferentes, pode gerar descendentes que unem essas características. Assim se obtém um alimento biofortificado. Bio porque é feito de forma natural, como ocorre na natureza. E fortificado porque a variedade resultante desses casamentos possui maiores níveis nutricionais. Ferro, zinco e vitamina A são os principais nutrientes incorporados aos alimentos biofortificados para combater a chamada fome oculta. A baixa oferta de vitaminas e minerais nas dietas pode causar sérios problemas de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas passam fome em todo o mundo e estão sujeitas a anemia, redução da capacidade de trabalho, problemas no sistema imunológico, retardo no desenvolvimento e até a morte. A prevalência da deficiência de zinco, ela praticamente acompanha. Quando você tem problema com ferro, normalmente você tem problema com zinco. No Brasil, pelo menos metade das crianças em idade escolar sofrem algum tipo dessa deficiência, né? Mais séria ou menos séria, tanto pelo fato de não ter acesso a nada, como pelo fato de ter um hábito alimentar totalmente errado. Na questão da alimentação escolar também se faz muito importante esses alimentos biofortificados, né, que além de fazer parte da cultura alimentar, podem trazer um valor nutricional, agregar um valor nutricional a mais para essa alimentação das crianças, né. É por isso que foi criada a rede Bioforte, uma iniciativa que envolve 15 unidades da Embrapa para fortificação de alimentos básicos, como arroz, feijão, feijão calpi, mandioca, batata doce, milho, abóbora e trigo. O projeto chega a 14 estados brasileiros, mas fora do país está ligado a uma iniciativa muito maior, o Harvest Plus.
final de 2001, o presidente da Embrapa chegou para mim e falou assim: Marília, vai ter uma reunião em Washington, uma história nova aí que estão discutindo de biofortificação. Aí eu participei da reunião, conversei e eu falei: olha, nós temos muita condição de integrar esse programa e não só com mandioca. Nós temos condição, a Embrapa é uma empresa grande, o Brasil tem um monte de coisa, nós podemos integrar esse programa de várias formas. Eles me falaram assim: ah, Marília, manda 1 ou 2 parágrafos de sugestões de como você acha que vocês podem participar. A gente fez uma proposta de 16 páginas de como o Brasil poderia trabalhar no projeto. E foi um susto. Foi um susto a hora que chegou, porque para quem tinha 1 parágrafo, apresentou 16 páginas. E a preocupação é com todo o processo. Além dos ganhos nutricionais para quem consome, as variedades biofortificadas precisam apresentar bom desempenho no campo e nos mercados, ajudando quem produz e comercializa. Graças a Deus foi bom a Embrapa ter aparecido, porque hoje tudo que a gente planta, o biofortificado, ele tem o dobro da produção das outras plantas. Eu, se Deus quiser, para o ano, eu tenho semente para distribuir no município de Codó todinho. E que nem eu já distribuí para o Maranhão todinho a semente de batata, né? A rede também desenvolve produtos agroindustriais a partir de matérias-primas biofortificadas, como pães, biscoitos, massas e sopas instantâneas. E ainda há pesquisas sobre o uso de novas embalagens, para conservar os micronutrientes por mais tempo nas prateleiras. Viu? O prato colorido é sim importante, mas tem muita coisa que não dá para perceber assim a olho nu. Além de carregar mais nutrientes aos alimentos, a biofortificação também está ligada ao processo produtivo como um todo e garante segurança alimentar de forma sustentável para melhorar a nutrição e saúde de famílias carentes. Agora aqui, direto do Laboratório de Engenharia Genética, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, voltamos a falar sobre o nosso tema principal, que é a biofortificação. Você viu que a rede Bioforte está presente em 14 estados brasileiros e que só no Rio Grande do Sul, 900 famílias foram beneficiadas. A coordenação do projeto foi acompanhar de perto o trabalho na região. Vamos conferir. Os grupos em risco nutricional no estado estão inseridos em comunidades indígenas e quilombolas, principalmente junto a produtores da região do Guarita, no município de Tenente Portela, região noroeste do estado. São mais de 7.000 indígenas, entre caiagangues e guaranis. Nós começamos com uma previsão de trabalhar em torno de 20 famílias, e hoje nós tivemos uma notícia que nos deixou muito felizes e também um pouco preocupados, né? Porque nós já ultrapassamos 900 famílias produzindo alimentos biofortificados, principalmente batata doce, mas também milho e feijão. E preocupados porque nós realmente não tínhamos ideia desse avanço, né? E hoje não se tem mais o controle, né? A gente brinca que perdeu o controle sobre essa produção de alimentos biofortificados. Mas é uma perda do controle positiva, porque o que nos interessa realmente é que as pessoas produzam e tenham no seu consumo uma forma de repor os microelementos, né, essenciais à nutrição. As principais variedades trabalhadas são a batata doce BRS Amélia, o milho BRS 4104, além de diferentes tipos de feijões biofortificados. Essas culturas foram escolhidas porque já fazem parte dos hábitos culturais e alimentares desses grupos, aspecto importante para a aceitação dos materiais biofortificados. Parceira do projeto, a Emater dá assistência diária aos agricultores. Este extensionista da Emater é chefe da primeira equipe gaúcha a trabalhar com famílias indígenas. Ele reconhece a importância dos produtos biofortificados. Trazer da pesquisa, trazer da uma instituição como a Embrapa, né, variedades de batata doce, para ser aqui cultivadas e até experimentadas por esse povo, bem como o feijão,
né? Para nós foi uma ferramenta de uma importância muito grande. Mas e quem recebeu essa tecnologia e confiou suas terras aos produtos biofortificados? Como será que se sente? Muitos que não plantavam batata, hoje tem batata para o gasto e muitas vezes o excedente até para vender no mercado, né? Eu acho que isso aqui é uma sustentabilidade, uma mão na roda. A mesma sensação contaminou seu Cláudio. Já aposentado, ele planejava diminuir o tempo no campo e largar a batata doce. Mas depois de trabalhar com as variedades biofortificadas, mudou radicalmente de posicionamento. Mas isso aí me deu vontade de voltar a plantar batata doce, coisa que eu já estava quase parando e plantando variedades antigas, né, que já não correspondem mais muito. E com essas variedades novas, me botou fogo para continuar plantando e plantar mais. Então, creio que vou largar dessas antigas e vou ficar com as variedades novas, apesar de gostar de preservar certas coisas, variedades de produtos antigos, né? Mas a gente tem que buscar sempre melhorar, porque tudo se vence, tudo tem seu tempo, né? E o agricultor entendeu direitinho o objetivo básico dos biofortificados. É muito importante porque o corpo humano sempre necessita de energia, necessita de saúde, e a saúde entra pela boca, né? Então, consumir um produto com essa qualidade, com essas proteínas, isso vai ser em benefício da própria pessoa, da saúde dela, né? Isso aí cada vez é mais necessário, esse tipo de coisa. E é atendendo essa necessidade que comentou seu Cláudio, que o Bioforte vai seguir trabalhando para alcançar o máximo possível de pessoas com alimentos de boa qualidade. E isso não são planos, falamos de uma realidade muito próxima. Uma série de novas possibilidades estão abertas e a gente já fez vários encaminhamentos para trabalhos futuros. E imagino que para a realização nessa primeira fase, a gente já tenha todas as condições mínimas para estar executando esses trabalhos. Então é uma coisa que não fica muito no ramo da proposta, que já está realmente numa fase já de execução diretamente. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre a rede Bioforte de biofortificação de alimentos. Não saia daí! Estamos de volta com Dia de Campo na TV. Hoje um programa especial sendo apresentado direto das instalações da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia aqui em Brasília. E eu estou em uma sala de cultivo in vitro. O tema do programa de hoje é a biofortificação. Conheça na terceira reportagem a história de produtores de Cascavel, no Paraná, que estão sendo beneficiados com o trabalho da Embrapa e da Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Confira. A Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vem prestando assistência técnica a grupos de produtores locais, no que diz respeito ao plantio adequado em relação às variedades biofortificadas e garantindo a entrega dessas sementes à comunidade local. Nós procuramos dar um acompanhamento para os agricultores, no mínimo a cada 20 dias a gente passa fazendo uma visita, ver como é que está o andamento do desenvolvimento da cultura e posteriormente a gente faz os relatórios para ver o que foi melhorado, o que precisa ser melhorado, né? E o agricultor já está aqui conosco no projeto há 3 anos. Ele começou, por exemplo, com as ramas da batata doce Beauregard com 20 raminhas e hoje ele já tem multiplicado 1.200
covas plantadas, né? Então ele é sinal que o projeto está evoluindo, tanto no milho ele plantou, guardou já a semente para ele multiplicar e aumentar o plantio, né? Esse projeto ele começou com 23 agricultores e hoje nós já temos 100 agricultores que participam cadastrados no projeto. A aceitação da qualidade, da degustação dos alimentos é ótima, tanto para os agricultores quanto para as demais pessoas que são beneficiadas por esses alimentos, principalmente as pessoas que fazem parte dos programas de governo, do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os alimentos biofortificados têm sido unanimidade no município. Moradores de áreas rurais que já plantam esses cultivos destacaram a aceitação rápida alcançada tanto pelo interesse na novidade, quanto pelos elogios feitos ao sabor, principalmente da batata doce alaranjada. Tem um sabor muito bom e o tempo de produção também é bem menor do que das outras batatas comuns. O que eu consumi e o que eu conversei com pessoas que já consumiram a batata e realmente gostaram e acharam que ela faz muito bem. O meu projeto aqui é a produção orgânica, né? Então, pelo contato que a gente está tendo na feira, que nós estamos fazendo uma feira, né, na UniOeste de produtos orgânicos e certificado, que eu certifiquei aqui o lote, né? Então, e conversando com os outros produtores, outros que plantam convencional, que está querendo entrar no projeto do orgânico e para estar na feira. E nós temos as perspectiva boa. Estou aqui há 36 anos, né? Então, desde que a gente está aqui, sempre acabou plantando, né, as necessidades básicas de uma família, né? De mandioca, arroz, né? Pelo que eu vi que eu produzi aqui, não precisei aplicar nada e foi uma batata muito sadia. Deu para ver que ela produz bem mais que a outra, né? Continuando nossa visita às instalações da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, nós agora estamos em uma sala de criotanque. Aqui, amostras animais e vegetais são conservadas a uma temperatura que pode chegar a menos 196 graus centígrados. Você sabia que a Embrapa possui o 7º maior banco genético do planeta? Um trabalho estratégico para garantir a segurança alimentar. Agora, voltando a falar sobre o nosso tema de hoje, que é a biofortificação, a Rede Bioforte já beneficiou mais de 2.500 famílias em várias regiões brasileiras. O resultado do trabalho delas já faz a diferença na merenda escolar e na mesa de centenas de famílias de agricultores. Confira na 4ª reportagem. A Rede Bioforte tem feito também um trabalho de parceria com escolas que optam por incluir no currículo escolar atividades agrícolas. Muitas dessas instituições atuam em regime integral e procuram passar os conhecimentos de plantio para os alunos reciclarem dentro de casa e em suas comunidades, visto que muitos desses colégios estão inseridos em um contexto de ambiente rural. Ano passado, um estudo realizado em 3 escolas municipais de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, concluiu que os alimentos biofortificados são tão aceitos quanto os alimentos convencionais. No Brasil, a rápida adesão às cultivares melhoradas tem fortalecido o trabalho com órgãos públicos, como é o caso do governo do Maranhão, que por meio de sua Secretaria de Agricultura abraçou o programa de biofortificação a ponto de torná-lo política de governo. No Maranhão mais ainda, porque você trabalha com o feijão, com a mandioca, porque é uma cultura dentro do Maranhão muito forte, e com o milho, né? E a batata. Então são 4 ingredientes importantíssimos na cesta básica, que vem, a gente experimenta a batata, as pessoas que verem, ontem mesmo muita gente experimentou, e a gente quer colocar isso dentro da comercialização. Para isso, no Maranhão foi criado o PROCAF, que é um programa de compras governamentais, 30% das compras dos hospitais, 30% das compras dos presídios serão destinados à agricultura familiar. Estratégico, a gente cada vez alinhar mais, né, o projeto às políticas públicas do governo, né, que é quem é o grande balizador nacional. Então esse projeto ele tem que estar alinhado e cada vez mais amparado e observado pelo PAA, pelo PNAE, que trabalha as crianças. Então tem políticas públicas hoje que talvez se nós nos aproximarmos mais, não digo que nós não estejamos juntos, né? Mas trabalhar de forma mais institucional
junto a essas políticas públicas, eu acho que a gente consegue alargar um pouco mais e dar mais densidade, né, ao projeto. Para o futuro, a expectativa é aumentar o número de parcerias e, principalmente, de multiplicadores desses materiais. Aproximadamente 20 mil pessoas já foram beneficiadas com os alimentos biofortificados no Brasil, em regiões onde a rede Bioforte vem desenvolvendo seu trabalho. Sem dúvida, um número responsável por quase metade dos atingidos com esses alimentos na América Latina e Caribe, que atualmente soma um total de 50 mil indivíduos. A gente está conseguindo chegar no produtor. Ontem foi uma felicidade muito grande para mim. Foi a hora que a gente está conversando e está conseguindo ver que os produtores estão plantando e que estão comendo. Então, está servindo para comer, vai poder vender. Então, eu acho que depois de 10 anos é a hora que a gente está começando a colher o resultado das nossas pesquisas. Então, realmente é um momento de muita alegria, muita satisfação, sabe? A gente tem muito pela frente ainda. Nós temos que fazer mais estudos, mas é nesse momento que a gente consegue ter força para continuar. E para mais informações sobre a rede Bioforte, acesse bioforte.com.br ou entre em contato com a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, Rio Grande do Sul. O telefone é código de área 53 3275 8100 ou pela internet no embrapa.br/clima temperado. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo assim todo agasalhado. É que eu estou na Câmara Fria do Banco Genético da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Para você ter uma ideia, a temperatura aqui dentro chega a menos 20 graus. Tudo isso para garantir a conservação das mais de 130 mil amostras de sementes guardadas aqui dentro. E agora, uma dica muito útil sobre o diagnóstico de doenças em suínos no quadro Sempre em Dia. Desenvolvido pela Embrapa, o DiagSui é indicado para veterinários de granjas e de empresas que trabalham com sanidade de suínos. O aplicativo traz orientações sobre o diagnóstico laboratorial das principais doenças dos suínos, incluindo informações sobre escolha dos animais para a colheita das amostras, como fazer as colheitas e enviar o material para o laboratório, os principais exames laboratoriais utilizados e alguns pontos importantes sobre interpretação dos resultados laboratoriais. Com o DiagSui, é possível acessar as informações no momento em que o veterinário encontra um problema clínico na granja e precisa rapidamente colher amostras para o envio ao laboratório. Por isso, o aplicativo funciona mesmo sem conexão com a internet. Com o DiagSui, a Embrapa quer ajudar a aumentar o percentual de acerto nos diagnósticos, possibilitando que formas mais rápidas e efetivas de controle das doenças sejam utilizadas, reduzindo a mortalidade de animais e os custos de produção. O DiagSui é grátis e pode ser instalado em smartphones e tablets com sistema Android, acessando a Play Store do Google. Para baixar o aplicativo, basta procurar por DiagSui ou Embrapa. A tela inicial traz 4 opções: introdução, seleção de suínos, eutanásia e necrópsia, colheita de amostras, com os principais quadros clínicos encontrados nas granjas, e exames laboratoriais. Na opção colheita de amostras, por exemplo, é possível conhecer as causas mais frequentes dos principais quadros clínicos, quais as amostras a serem colhidas e os exames que precisam ser feitos. Clicando na estrela, o artigo pode ser adicionado a uma lista de favoritos para depois ser consultado rapidamente a partir da tela inicial. O DiagSui também permite fazer buscas por conteúdo. Basta clicar na lupa na página inicial, digitar a palavra-chave e buscar para que apareçam os resultados. É só clicar e ler o conteúdo desejado. Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa, no endereço www.embrapa.br/fale-conosco/saque. Incentivar a produção de hortaliças leguminosas é uma das preocupações da pesquisa para garantir o abastecimento interno sem a necessidade de importação.
No quadro Minuto do Livro, você vai conhecer uma publicação que trata do assunto. Acompanhe. Hortaliças Leguminosas é uma obra de referência principalmente para produtores e extensionistas. A publicação reúne informações sobre as culturas de ervilha, feijão vagem, grão de bico e lentilha e um capítulo extra sobre a qualidade e o uso dessas espécies. Além de dezenas de ilustrações, foram selecionadas receitas de saladas, assados e ensopados que usam as leguminosas como ingrediente principal. Para adquirir essa ou outras publicações, acesse embrapa.br/livraria. E agora, fique com as últimas novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. Pesquisadores da Embrapa Agrobiologia descobriram que os gongolos, também conhecidos como piolhos de cobra, produzem adubos orgânicos de excelente qualidade. O gongon composto já foi testado na produção de hortaliças e, segundo os pesquisadores, não perde em nada para os substratos comerciais. Embrapa lança cultivar de arroz voltada para a culinária japonesa. Resultado de mais de 10 anos de pesquisa, o arroz BRS 358 tem grão curto e um aspecto mais pegajoso depois do cozimento. Além disso, possui um maior potencial produtivo e poderá gerar diferentes oportunidades de negócio. Aplicativo auxilia no manejo do cultivo de arroz irrigado. É o GD Arroz, que indica a data estimada dos 6 principais estágios das lavouras do Rio Grande do Sul e apresenta orientações sobre as práticas de manejo para cada período. O aplicativo já está disponível para os dispositivos Android. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. E essa edição especial do Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Semana que vem temos um novo encontro. Obrigado pela sua companhia e até lá!